Salve, salve, galera! Então vamos à correção da prova de administração estratégica de serviços. Sem mais delongas, a primeira questão era assim: o crescimento do setor de serviços ocorre principalmente nos países desenvolvidos, não sendo evidente ainda em países emergentes como o Brasil. E a resposta era falsa, né, pessoal? O serviço está crescendo no mundo inteiro, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento. A gente até mostrou um gráfico no Brasil, então falso. Segundo, o crescimento do setor de serviços está alinhado com o aumento das exigências dos consumidores. E é verdadeiro. Ok? Resposta verdadeira, é isso mesmo. Vamos lá para a terceira. Empresas industriais devem entender os serviços de forma estratégica, com potencial para agregar valor e diferenciar suas ações no mercado. E era verdadeiro, né? A empresa industrial ela trabalha mais com materiais, só que os serviços elas podem agregar valor, né? Então, só você pensar em qualquer eletrodoméstico que tem assistência técnica. E às vezes as pessoas até compram um determinado eletrodoméstico porque aquela marca tem assistência técnica. Pode ser que seja uma marca boa, mas que na região não tem assistência técnica especializada. Isso dificulta a venda. É claro que a assistência técnica nem sempre é da empresa, mas é a questão de rede que a empresa também tem em relação à sua cadeia de valor. Vamos lá. Pode-se dizer que a economia de escala é mais factível para produtos tangíveis, os bens, do que para serviços. Verdadeiro. A economia de escala é aquela que você consegue produzir em grande volume, grande quantidade e reduzir o custo por unidade, porque basicamente você pulveriza o custo fixo, tá? Você consegue dividir por mais itens. Essa é o que está por trás. E foi muito importante aí na história da administração, né? Administração científica e também a aplicação com Ford. E ela nasceu no contexto industrial, ela nasceu com vantagem competitiva no contexto industrial e de produção de bens tangíveis. Só que com essa crescente dos serviços, os serviços eles são customizados. Então é muito mais difícil você fazer alguma produção em massa padronizada, como você faz numa fábrica de automóveis, como a Ford fazia. Até automóveis hoje já está até bastante customizado, mas mesmo assim ainda não é tão customizado, talvez nunca vai ser como os serviços. Serviço, ele é específico. Alguém vai ali fazer um serviço na sua casa de pedreiro. O que ele vai fazer nessa casa é diferente do que ele vai fazer na outra casa. Cada caso é um caso. O serviço de consultoria também é diferente. Então, não dá, né? Vamos lá. Para manter a qualidade técnica, o ideal é que o cliente não influencie na realização do serviço. E aqui é falso. Porque o serviço, o cliente sempre está influenciando de forma ou outra. Na verdade, quanto mais ele influencia, melhor. Que mais você consegue perceber quais são os desejos dele e atender às necessidades dele também. Né? Desejos, necessidades, enfim, tem uma pequena diferença aí. Mas é nesse sentido. Então, de novo, lá o pedreiro que vai na sua casa, você vai ter que especificar o que você quer, ou o pintor, né? Qual é a cor que você quer na sua parede, enfim. Então, ele tem que interagir com o cliente, né? Seria o contrário. O ideal é que o cliente influencie na realização do serviço. Vamos ver. Em gestão de serviços, predomina a produção empurrada. E é falso também. Porque a produção empurrada é essa aqui, que você produz, gera um estoque. Tá cortada a figura. Que estranho, bora ver se ela vem. Tá cortada a figura, ela acabou cortando quando eu passei. Aqui seria o consumidor final, tá? E aí você gera o estoque e tem um consumidor final aqui. E a produção puxada aqui para o consumidor final, ele faz a requisição. Aliás, aqui está o cliente, né? O consumidor final está desse lado. Ele faz a requisição, aí vem para cá e bem aqui está o fornecedor. Essa imagem aqui era para estar bem aqui. E aí ele faz a entrega depois. Mas é primeiro feito uma requisição. Isso existe nas indústrias, tanto a produção puxada como a empurrada. A puxada é típica da Toyota.
E a empurrada era da Ford no início do século XX, né? A mudança de uma para outra como paradigma. Só que em serviços, sempre a produção ela é praticamente, eu só não digo 100% porque talvez alguém possa dizer aí uma exceção, mas é puxada, tá? Porque sempre tem uma requisição do cliente por um serviço, porque é customizado e tudo mais. Então, ela é sempre puxada. Acho que dá para dizer com tranquilidade que ela é sempre puxada. E aí você depois faz a entrega do serviço. Você não tem estoque em serviço. Vamos lá. A inseparabilidade corresponde à característica dos serviços serem produzidos e consumidos simultaneamente. E é verdadeiro, tá? Eles, ao mesmo tempo que ele é produzido, ele é consumido. Então, por isso que tem essa inseparabilidade. Não tem estoque, como falei anteriormente. Oitava, por dependerem menos de insumo, os serviços tendem a ser mais homogêneos do que os produtos tangíveis. E não tem nada a ver. Eles são até mais heterogêneos porque eles são customizados. Então, isso aí não tá falso, tá? Vamos lá. O Lean Production surge como uma adaptação do Lean Office, e é o contrário. O Lean Production, ele surge primeiro, ele é voltado aí no setor de manufatura, setor industrial, e depois vem o Lean Office, que é a Lean Production, a produção enxuta. O Lean Office é o serviço enxuto. Então, você tem, as duas coisas têm, de certa forma, a mesma filosofia, só que uma é aplicada a bens e outra a serviço. Décima, a qualidade de um serviço, a qualidade em serviços conduz a maior retenção de clientes existentes e ajuda a atrair novos clientes. É verdade. Exatamente. A qualidade, a gente tem uma playlist aqui no canal só sobre qualidade, e a qualidade em serviços tem essa conotação também. 11ª, o Centro de Serviços Compartilhados, CSC, deve ser visualizado como um staff, cujo objetivo é assessorar todas as unidades de negócio da empresa. Falso, porque trata-se de uma UN própria, ok? A gente viu bastante isso até nos seminários que a turma apresentou, que é criada uma UN própria, né, com a sua própria contabilidade. Então, não é um staff, ok? Então, por isso que estava falso. 12ª, o alinhamento estratégico busca criar um costume coletivo na empresa, para que exista coerência nas mentalidades e ações dos diferentes colaboradores. Exatamente. Alinhamento estratégico, teve uma equipe que apresentou sobre isso e era esse o conceito. Inclusive, eu tirei de lá. Vamos lá. 13º, o Design for Six Sigma pode ser aplicado tanto a produtos como a serviços. Aqui seria produtos tangíveis. É bom que alguma parte da literatura coloca considerar os produtos como algo mais amplo, que também inclui serviços. Por isso que é sempre bom colocar produtos tangíveis. E tem como meta um nível de Sigma 4,5. Um defeito a cada 100 oportunidades. Não mais que isso. E a questão estava falsa. Porque não é 100 oportunidades, é 1000. Tá? O Sigma 4,5 seria isso. 1000. Um defeito a cada 1000 oportunidades. Tá bom? Então era falso. Era uma das questões mais difíceis da prova aí, porque só estava numa das últimas apresentações de um aluno. A gente não chegou a ser tão específico, para compensar também as outras questões que estavam fáceis, né, pessoal? 14ª, a ISO 9001 pode ser aplicada tanto a serviços como produtos tangíveis, ok? Porém, somente às organizações privadas, falso. Não se aplica, por exemplo, às universidades públicas. E depois ainda complementa para ficar mais fácil, que é para vocês lembrarem, ou tinha que ter lembrado, que uma das equipes apresentou sobre a aplicação da ISO 9001 em serviços de universidade. De uma universidade, acho que Santa Catarina, não me lembro muito bem. Então você tem a ISO 9001 aplicada no serviço público e também em universidade, por isso que a questão estava falsa. O Centro de Serviços Compartilhados, CSC, né, tem como um dos principais motivadores a redução de custos. Redução de custos é verdadeiro. Entre outros, união de tarefa, redução de mão de obra. Você acaba reduzindo custos. Se você unir todas as tarefas, você reduz mão de obras. Isso significa desemprego. Às vezes o pessoal considera como algo eminentemente ruim, mas para a empresa é algo positivo. Vamos continuar.
16ª, o mapeamento de processos é uma ferramenta importante para a criação de um centro de serviços compartilhados. E é verdadeiro, tá? Como é que você vai conseguir unir, integrar os setores, os processos? Você tem que mapear ali os processos, aí ver quais são os gargalos e quais são os gargalos que você pode, inclusive, tá tirando, né? Que não agregam tanto valor ali no teu processo produtivo. Vamos lá. As centrais de atendimento podem ser otimizadas a partir de vários métodos, como os derivados da teoria das filas. E a gente falou bastante sobre isso nas aulas e, de fato, né, várias equipes falaram sobre a teoria das filas e ela está dentro desse contexto aí de otimização das centrais de atendimento. Servitização, também falamos muito, é a estratégia de agregar valor a produtos de empresas de manufatura através de serviços complementares, e é exatamente isso, tá? Então tá certo. Parece que tem alguma diferença. Empresa de manufatura. Esse S aqui. Vamos lá. A maioria dos estudos científicos e dos casos reais já mostraram que a melhor estratégia de servitização é a terceirização do serviço. Uma questão totalizante como essa, ela é falsa, tá? Não tem não tem esse consenso todo na ciência. Alguns dizem que é uma boa técnica, outros dizem que nem sempre ele é aplicado. No geral, você tem essa ideia, né? Que é bom, é até uma tendência a terceirização, mas ela não se aplica a toda e qualquer empresa. E uma das equipes apresentou justamente isso. Um dos casos era de empresas de elevadores, que eles, ao invés de eles terceirizarem na prestação de serviço, eles acabaram aclopando aos negócios da empresa. Por quê? Eles viram que prestadores de serviços terceirizados não davam muito conta da qualidade necessária. Então, eles acabaram internalizando esse serviço, que eles trabalhavam só com a questão do material, né? O elevador, a montagem, não a manutenção. Eles viram que havia necessidade, sim, de da manutenção ser feita pela própria empresa. Vamos lá. Um dos principais benefícios da servitização é a criação de relacionamento com clientes. A questão era verdadeira, muito tranquila. Quando você começa a oferecer vários serviços acoplados ao seu produto, né, essa servitização, você consegue interagir muito mais com o cliente e as chances dele ser um cliente fiel, dele manter ali sempre você como primeira opção, são bem maiores. Pessoal, eram 20 questões, verdadeiro ou falso, muito fácil. As 20 questões saíram, dessa vez eu acabei não misturando, como fazia sempre, né? Eram 10 questões e pegava 10 dessas 20, não, foi as 20 de uma só tacada, né? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês comentem aí, falem comigo aí pelos diversos meios.